Ela adormeceu com um sonho escondido e, ao amanhecer, uma oportunidade incrível foi descoberta. A luz suave do sol invadiu o quarto de Ana, trazendo com ela o calor de um novo dia. No entanto, esse calor não conseguia derreter a angústia que se acumulava dentro dela. Desde criança, Ana sempre esteve cercada pelo cheiro de tecidos e o som da máquina de costura da sua mãe, Dona Maria. Ela passava horas observando suas mãos habilidosas, sonhando com o dia em que seria uma costureira renomada, como sua mãe sempre desejou. Mas, nos recessos do seu coração, um desejo ardente pulsava: contar histórias através das letras e ilustrações. Nas noites insones, enquanto a cidade dormia ao som do vento, Ana mergulhava em sua caderneta de rascunhos. As páginas estavam repletas de ideias pulsantes e esboços cheios de vida. Mas a pressão imposta por sua mãe sobre sua decisão a aprisionava em um emaranhado de expectativas. No fundo, havia medo, uma sombra que a seguia por toda parte. O anseio de desapontar Dona Maria era insuportável. Mas como poderia ela ignorar o chamado da sua paixão? Certa manhã, enquanto caminhava pela praça da pequena São João da Luz, seu olhar foi atraído por um cartaz vibrante, uma competição de arte de uma editora renomada. O prêmio? Um contrato para publicar um livro ilustrado. Um frio na barriga a paralisou. Como posso fazer isso? Pensou, insegura. Aquelas palavras ecoavam em sua mente e logo se transformavam em lágrimas. A pressão da família pesava. Ao entrar em casa, ela sentiu olhares que falavam: você deveria estar costurando, não sonhando. Você não é como nós, Ana. Não perca seu tempo com ilusões. As palavras de sua mãe cortaram seu coração como uma faca afiada. O lamento de estar presa entre duas visões de futuro a acompanhava como uma sombra escura. Ana não queria desagradar a mulher que sempre era sua maior apoiadora, mas a sua alma gritava por liberdade. Enquanto os dias passavam, Ana encontrou um pouco de paz em sua arte. Com cada traço, havia uma tentativa de libertação, mas isso não impediu que a relação com sua mãe ficasse tensa. As discussões se tornaram frequentes, como tempestades quebrando a calmaria familiar. E mesmo quando os sonhos de Ana floresciam no papel, o amor entre elas começava a se desgastar. Quando a data da competição se aproximou, a essência do que era Ana se refletiu em sua obra. Um brilho renovado iluminou seu coração, inteiro de esperança. Ao entrar na sala cheia de participantes, o nervosismo galopou dentro dela. Mas, por um instante, tudo se aquietou. Ao ver seu trabalho sob a luz do dia, uma força inexplicável emanou de sua alma, queimando as dúvidas. De repente, a plateia se tornava mais nítida, rostos curiosos, olhares ansiosos, e entre eles, Dona Maria. A mulher que estivera em guerra com suas próprias expectativas agora parecia hesitante, como se quisesse entender a escolha da filha. O presente se tornava uma oportunidade de mudança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana olhou nos olhos da mãe e sentiu como se os quilômetros de distância que as separavam pudessem ser encurtados em um único instante. Ela decidiu que precisava do apoio de Dona Maria mais do que nunca. Mãe, você pode me ajudar a fazer isso? Posso ser eu mesma? A pergunta surgiu como um grito silencioso que poderia mudar tudo. E naquele momento, o futuro delas estava prestes a ser redesenhado. Ana viu a hesitação nos olhos de Dona Maria, e o silêncio entre elas parecia um mar revolto. O coração da jovem pulsava forte, como se quisesse pular para fora do peito e gritar: eu sou mais do que você imagina. Dona Maria respirou fundo e, por um instante, parecia buscar as palavras certas. O olhar da mãe, que antes refletia descontentamento, começou a se transformar em uma mistura de confusão e dúvida. Mulher forte, Dona Maria sempre foi a base da família,
guiando Ana em cada costura e cada ponto. Mas agora, as expectativas que sustentavam sua relação estavam se esfacelando, e o que se desenhava diante delas era um novo jeito de se relacionar. Você realmente quer fazer isso, minha filha? A pergunta ecoou como um convite cheio de possibilidades, mas com um peso que só uma mãe poderia oferecer. O rosto de Dona Maria se suavizou, e uma centelha de compreensão parecia brilhar no ar entre elas. Eu quero ser eu mesma, mãe. A costura e a arte têm sido parte de quem eu sou, mas ainda há muito mais dentro de mim que eu não consigo mostrar, disse Ana, a voz tremendo, mas decidida. As histórias que escrevo me libertam, me fazem sentir viva. Por favor, me ajude a buscar esse caminho, juntos. Havia um brilho nos olhos de Ana que emocionou Dona Maria. Ela equilibrava a fragilidade de um sonho com a força de uma mãe que sempre só quis o melhor para sua filha. E, por um breve momento, as linhas da vida que haviam se entrelaçado em conflitos começaram a se desfazer em um padrão mais belo. Enquanto o ambiente ao redor começava a pulsar novamente com a energia da competição, Ana viu a mãe se aproximar. Dona Maria, com sua sabedoria e habilidade, começou a olhar mais atentamente para o trabalho da filha. Ao longo dos anos, havia somente técnicas e retalhos de tecidos. Agora, no entanto, o olhar dela cultivava um desejo de compreensão que antes não estava lá. Vamos, então. A sua arte é diferente do meu jeito de enxergar o mundo, mas isso não quer dizer que não possamos unir forças, admitiu Dona Maria, com um pequeno sorriso. Eu posso te ajudar a organizar os seus desenhos, e com a ajuda do meu conhecimento sobre cores, poderemos transformar suas histórias em algo incrível. Ana não conseguiu conter a alegria. As lágrimas que antes representavam desespero agora vinham cheias de esperança. Era o início de um novo capítulo, não só para ela, mas para ambas, entrelaçando suas jornadas em uma única narrativa. Nos dias seguintes, trabalharam lado a lado, revivendo as tradições maternas enquanto exploravam novas ideias. A construção do livro foi um processo terapêutico, nascido de amor e compreensão mútua. Elas riam, discutiam e, acima de tudo, criavam. A relação delas começou a se fortalecer, como uma nova linha firmemente costurada em um tecido. Mas o grande dia da apresentação se aproximava, e Ana continuava inquieta. Será que sua arte seria aceita? A dúvida sussurrava em sua mente, mesmo quando estava cercada pelo carinho da mãe. Ela ansiava por essa validação. E se tudo desmoronasse? Enquanto preparavam os últimos detalhes, o clima em casa ficava pesado novamente. O que aconteceria se Dona Maria não aceitasse o resultado final? O medo era quase palpável. Ana sentiu um frio na barriga quando olhou para o cartaz da competição. O sucesso agora estava nas mãos daquelas que se uniram, mas o julgamento ainda era um mistério. O dia da apresentação chegou. Ana vestiu-se com a melhor roupa que teve, ao se olhar no espelho, conseguiu ver a força em seu reflexo. Ela não era apenas a filha de Dona Maria, mas uma artista em seu próprio direito. Na plateia, os rostos se tornaram familiares e estranhos ao mesmo tempo. Com um último olhar para sua mãe, Ana respirou fundo e avançou para o palco e ao se posicionar diante do microfone, um pensamento cruzou sua mente: o que eu realmente quero expressar? Neste momento decisivo, Ana sabia que a resposta poderia mudar suas vidas para sempre. Ana sentiu o olhar atento de cada um na plateia enquanto o silêncio pairava no ar. Era como se todo o universo estivesse esperando por ela. Com a mão trêmula, ela pegou o microfone, antes que as palavras pudessem escapar, fechou os olhos por um instante. O cheiro familiar do papel e da tinta, combinado com a linha de costura que se entrelaçava em sua mente, trazia de volta lembranças de momentos em que se sentia livre. Eu sou Ana, começou, a voz saindo mais suave do que esperava. Hoje, não estou aqui só para mostrar o que fiz, mas para compartilhar um pouco de quem sou. Meu trabalho é mais do que arte, é uma extensão de mim. É sobre sonhos que não desisto, histórias que precisam ser ouvidas. Enquanto falava, olhou para sua mãe, cujo rosto erguido demonstrava orgulho e amor. Mesmo com as preocupações em sua mente, Ana viu Dona Maria piscando para ela, uma pequena ajuda disfarçada de incentivo. A força do olhar da mãe fez seu coração acelerar, uma sintonia entre as duas que,
por tanto tempo, estivera fragmentada. Olhando novamente para o público, Ana avançou na apresentação de seus desenhos. Ela descreveu cada ilustração, cada história, cada sentimento. Com as palavras, erguia um espaço entre o sonho e a realidade. Podia sentir o ambiente se transformando, a energia mudando. Murmúrios de admiração começaram a surgir, e Ana percebeu que estava cativando não só a plateia, mas a si mesma. Esta aqui é a história de uma borboleta que aprende a voar, ela disse, apontando para um desenho vibrante. Ela sabia que, mesmo quando o mundo parecia cinza, poderia sempre colorir seus próprios dias. Ao ouvir isso, um calor tomou conta do seu peito. Completamente absorvida pelo próprio discurso, ela deixou-se levar pela paixão contida naquela mensagem. Ao terminar, a plateia irrompeu em aplausos, como se estivessem aplaudindo não apenas a arte, mas a transformação de Ana. A jovem sentiu uma onda de alívio e felicidade que quase a fez chorar. Era um momento cuja intensidade inundava seu ser, um reconhecimento de que seu esforço, sua luta e seu coração estavam ali, expostos. Quando desceu do palco, um turbilhão de emoções tomou conta dela. O medo, a insegurança, tudo parecia distante. Sua mãe a envolveu em um abraço apertado. "Estou tão orgulhosa de você", sussurrou Dona Maria, a emoção visível em seu olhar. Ana sorriu, sentindo que haviam quebrado uma barreira. Mas então, enquanto a comemoração aquietava, uma figura se destacou no fundo da sala. Era a jurada mais respeitada da competição, uma artista renomada que sempre admiraram à distância. Com uma expressão pensativa, ela se aproximou, e o coração de Ana disparou novamente. O que a jurada poderia querer? "Você tem um talento raro, Ana", disse a mulher, a voz firme. "Eu vi potencial na sua apresentação, e gostaria de oferecer uma nova oportunidade, um estágio em meu estúdio. Você pode aprofundar sua arte e conquistar um espaço maior no mundo das histórias." Com a boca seca e o olhar confuso, Ana mal conseguia processar as palavras. Estava sendo chamada para um futuro que nunca sonhara que fosse possível. Por outro lado, seu coração apertou ao pensar no que poderia significar para sua vida ao lado de Dona Maria. Ela não sabia se poderia deixar seus laços e seu lar tão rapidamente. Ana olhou para sua mãe, que estava paralisada, com uma expressão entre o orgulho e a preocupação. E então, a pergunta que pesava na mente de Ana ecoou em seu coração: "Estou pronta para dar esse passo?" Essa era a escolha que tinha que fazer. E nesse momento, a vida novamente lhe oferecia uma encruzilhada. A luz da manhã entrou pela janela, tingindo o quarto de Ana com um tom suave de laranja. Mesmo com o sol brilhando, ela se sentia envolta em sombras de sentimentos confusos. O convite da jurada ecoava em sua mente, como uma melodia insistente que não a deixava em paz. O que era aquele chamado? Uma grande oportunidade ou apenas um desafio que poderia quebrar seu coração novamente? Ana se levantou e caminhou até a mesa onde seus desenhos estavam espalhados. Cada ilustração contava uma história, cada traço era uma parte de si. Mas agora, essas histórias pareciam flutuar em um universo distante, enquanto a realidade batia à sua porta, exigindo uma decisão que poderia mudar tudo. "Eu posso, eu vou", sussurrou para si mesma, mas o eco da voz soava mais como uma dúvida do que uma afirmação. Olhando para seus desenhos, uma borboleta voando em meio a flores coloridas chamou sua atenção. Era um lembrete do que queria ser, livre, corajosa e cheia de vida. Dona Maria apareceu na porta, seus olhos ainda carregados de sono, mas cheios de amor. "Bom dia, meu amor", disse com um sorriso terno. "Bom dia, mãe", respondeu Ana, forçando um sorriso enquanto os pensamentos se embaralhavam. "Sobre ontem, e a jurada?" "Sim." Dona Maria puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. "Ela me ofereceu um estágio, em seu estúdio." As palavras pareceram pesadas, como se carregassem o peso de um novo mundo. "Eu não sei o que fazer." "E se eu não conseguir?" A mãe ficou em silêncio por alguns instantes. O olhar preocupado de Ana não passou despercebido. "Ana, te vejo sonhando com isso há tanto tempo. Você tem o dom de contar histórias, e agora alguém viu isso em você. Isso é um sinal." A voz de Dona Maria era encorajadora,
mas também mãe, cheia de medo pela filha. Mas e se eu falhar? E se isso significar deixar você e a nossa vida aqui? Ana murmurou, a insegurança escorrendo em suas palavras. Mãe, você sempre disse que querer voar significa arriscar a queda. Você não pode deixar o medo te manter no chão. Eu sempre estarei aqui, não importa onde você for. As palavras dela cortaram o coração de Ana como uma suave lâmina, revelando a verdade que, mesmo em meio a incertezas, não poderia ser ignorada. O amor é a base da liberdade. Ana se levantou, olhando pela janela, onde as árvores balançavam suavemente ao vento. Uma ideia ardia em seu peito. Era hora de fazer sua escolha. E se eu decidir ir? Dona Maria sorriu, lágrimas nos olhos, mas com um brilho de orgulho. Então você deve ir, meu amor. O mundo está esperando por você. E eu estarei aqui, torcendo por você a cada passo. Uma mistura de medo e empolgação tomou conta de Ana, e ao mesmo tempo em que seu coração acelerava, ela finalmente começou a imaginar as possibilidades que a aguardavam. A oportunidade estava ali, pulsando como uma batida de tambor, chamando-a para uma nova jornada. No fundo, uma nova voz ecoava em seu peito, em cada linha de seu ser, a certeza de que o que tinha que ser, seria. Após decidir, sua mente fluiu rapidamente com ideias e planos. Era hora de se preparar. Ela pegou os desenhos, um por um, e começou a organizá-los com novas perspectivas. Mas quando Ana se virou, já decidida, algo inesperado aconteceu. O celular tocou, quebrando o clima intenso e revelando uma mensagem que a fez parar. Era um convite para uma exposição conjunta com outros artistas, e as inscrições deveriam ser feitas até o final do dia. O que isso significaria para sua decisão? O destino estava alinhando outras oportunidades, e agora a pergunta ecoava em seu coração: conseguirei abraçar tudo isso ao mesmo tempo? Ana olhou fixamente para a tela do celular, o coração disparado. O convite para a exposição era tudo o que ela sempre desejou, mas como poderia se arriscar a se inscrever em um evento tão grandioso quando ainda estava hesitante em relação ao estágio? As duas oportunidades dançavam diante dela, como estrelas em um céu noturno, chamando-a para se decidir, mas também pareciam inatingíveis, como se um universo paralelo estivesse oferecendo a chance de ser quem realmente era. Se inscreva, Ana! Sussurrou para si mesma, mas a voz interna logo se contradizia. E se você não for boa o suficiente? E se falhar em ambas? A insegurança apertou seu peito. O que as pessoas iriam pensar se ela não se destacasse? Mas ao mesmo tempo, uma chama de ambição crescia. Cada efeito de sombra e luz em suas ilustrações refletia a sua luta interna. Queria mostrar ao mundo quem era através da arte, queria ser vista, mas o medo de ser rejeitada permanecia como uma sombra. Dona Maria, observando a filha enfiada nos próprios conflitos, decidiu intervir. Ana, querida, o que está acontecendo? Ana respirou fundo. Mãe, recebi outro convite. Uma exposição onde artistas terão a chance de mostrar seu trabalho. Mas é tão repentino. Eu não sei se devo me inscrever. Estou pensando em tudo ao mesmo tempo. Dona Maria tomou a mão da filha, envolvendo-a com carinho. Lembre-se do que eu te disse. O único fracasso que você pode ter é o de não tentar. E você, meu amor, tem tanto talento. Imagine quantas pessoas poderiam se inspirar com suas histórias. Ana não conseguiu conter um sorriso diante da certeza da mãe. Mas as dúvidas ainda estavam lá, como um peso em seus ombros. Mas e se eu decidir me arriscar? E se não for suficiente? E se for? E se você brilhar? Às vezes, a vida oferece oportunidades que não devemos deixar escapar. Elas podem ser o início de algo incrível, ou simplesmente mais uma chance de aprender, disse Dona Maria com uma clara sinceridade. Essas palavras acenderam algo dentro de Ana. Um ímpeto. Uma ideia. O que aconteceria se ela pudesse juntar essas duas experiências? O estágio poderia ser um aprendizado vital para aprimorar suas ilustrações e trazê-las à vida na exposição. Mais do que nunca, ela sentiu que precisava fazer escolhas audaciosas.
Com o coração palpitante, Ana sentou-se novamente à mesa e começou a trabalhar em sua inscrição para a exposição, sentindo que cada traço no papel era um passo adiante. A excitação a envolvia, a ideia de exibir seu trabalho para o mundo a energizava e ao mesmo tempo a paralisava. Queria colocar algo dela em cada ilustração, algo que falasse da sua jornada, medos, sonhos e, principalmente, sobre ser livre. De repente, a tela do celular brilhou novamente, interrompendo seu fluxo criativo. Era uma mensagem de um grupo de amigos. Eles estavam organizando uma reunião na praça para discutir a vida artística na cidade. Algum artista famoso estava por vir, e a ideia de estar lá fez seu coração bater ainda mais forte. Minhas escolhas estão se unindo, pensou, um sorriso se formando em seus lábios. Mas ao mesmo tempo, a pressão aumentava. Ao aceitar a proposta da reunião, ela sentia que estava numa montanha-russa. Cada virada, um grito de ânimo, cada subida, um nó na barriga. Afinal, como ela ia se sair diante de outros artistas? O que seria deles, com toda a sua experiência, quando vissem suas obras? Ana respirou fundo, pegando a caneta novamente. Com passos firmes, começou a escrever sua inscrição para a exposição. Não podia deixar o medo a paralisar. Uma borboleta precisava se soltar de seu casulo e, se necessário, se arriscar a voar alto. Enquanto digitava, um pensamento cruzou sua mente. E se o universo estivesse simplesmente esperando que ela desse o primeiro passo? O celular vibrou novamente, lhe trazendo um novo convite. Vem pro evento e mostre seu talento, Ana. Você é incrível. Ali estava mais uma chance surgindo, a vida chamando-a de maneira nítida. Como não se deixar levar por essa correnteza que a levava a uma nova jornada? Ana olhou pela janela novamente, sentindo o vento suave no rosto. O que poderia acontecer se ela se deixasse levar? Seria a hora de revelar não apenas sua arte, mas sua própria essência? Sim, era claro, o momento de transformação estava batendo à sua porta. Mas ainda havia algo em seu coração que a deixava inquieta. Alguma peça nesse quebra-cabeças ainda não se encaixava. E se alguém a reconhecesse ali, entre aqueles artistas? A dúvida retornou, mais forte do que antes. E se essa for a chance que eu estava esperando? Perguntou a si mesma. Mas a pressão era palpável, uma reviravolta estava prestes a acontecer. Para onde isso a levaria? E quem ela realmente estava pronta para se tornar? Ana acordou com o sol filtrando pela cortina, trazendo consigo uma luz intensa que parecia chamar por ela. O dia estava claro, mas seu coração ainda enfrentava a tempestade de incertezas. A proposta da exposição ecoava em sua mente, mas o medo a paralisava. Seria ela capaz de se expor dessa maneira? Enquanto se espreguiçava, lembrou-se das palavras de sua mãe, uma melodia suave que ressoava em seu ser. O único fracasso que você pode ter é o de não tentar. Era hora de tomar uma decisão. Ana se levantou e caminhou até a mesa onde seus materiais de arte estavam espalhados. As folhas em branco pareciam uma tela em branco para sua vida. O desejo de expressar o que sentia pela arte pulsava em seu peito. A luz da manhã iluminava cada pincel, cada lápis. O que ela faria com eles? Lembrava-se que cada traço poderia ser parte de sua história, algo que poderia inspirar outros. O celular vibrou novamente, trazendo uma mensagem da amiga Lúcia. Ana, você vem mesmo à reunião? Vai ser incrível. O artista que vai palestrar é sensacional. As palavras de Lúcia fizeram hesitar. O que ela tinha a perder? Seria mais um ano passando sem que seus sonhos fossem tocados? Seria como viver em um mundo preto e branco quando ela sonhava em estar entre as cores. Com coragem, atendeu a mensagem. Sim, estarei lá. Mal posso esperar. O caminho até a praça parecia rodeado de promessas. O ar estava fresco, e a cidade se despertava. Ana sentiu uma onda de determinação crescente, segurando firme sua pasta com suas ilustrações. Ela queria mostrar seu trabalho, mas o nervosismo ainda a acompanhava. Ao chegar, a praça estava cheia de artistas conversando animadamente. A atmosfera borbulhava de criatividade e inspiração. Ana parou um momento para observar.
Era um local mágico, onde expectativas e sonhos se misturavam. Mas, em meio a toda empolgação, uma sombra de autocrítica se intrometia. Você não pertence a esse lugar. Tentando afastar esses pensamentos, ela respirou fundo. Cada artista tinha uma história, uma trajetória. E a sua também contava. Ana aprendeu que não era sobre ser a melhor, mas sobre ser autêntica. Ao se aproximar de Lúcia e do grupo, a sensação de pertencer começou a brotar. As conversas eram uma dança entre risos e inquietações criativas, e mesmo o artista famoso que estava prestes a chegar parecia acessível, como um farol de inspiração. Quando o homem subiu ao palco, o silêncio se fez. Ele começou a falar sobre suas experiências, suas falhas e sucessos. Ana ficou hipnotizada. A arte não é um reflexo do que você sabe fazer, mas do que você sente, disse ele, com uma paixão contagiante. Ali estavam as respostas que ela buscava. Um calor começou a se espalhar pelo corpo de Ana. Girou a cabeça, mirando seus amigos, e compreendeu que, na essência, todos ali compartilhavam algo em comum. A busca por se expressar e ser ouvido. Após a palestra, todos se dispersaram, mas Ana ficou. Sentindo a coragem crescer, ela se aproximou do artista e, com um nó na garganta, apresentou seu trabalho. Ele olhou para suas ilustrações, em silêncio, e Ana sentia uma angústia crescente. O que ele pensaria? Então, um sorriso surgiu no rosto dele, iluminando seu semblante. Você tem algo único aqui, disse ele, com um brilho nos olhos. Nunca subestime o que você pode oferecer ao mundo. Lute por isso. Aquilo fez o mundo dela parecer girar em um novo eixo. Era como se uma porta tivesse sido aberta. Esperança e determinação encheram seu coração, e aquela voz interna que questionava tudo estava começando a se silenciar. O susto que sentia estava dando espaço para uma nova força. Enquanto conversava, o artista fez uma pergunta que a paralisou momentaneamente. Você já pensou em unir esse talento a um projeto maior? Uma exposição que poderia ser só sua? A ideia reverberou em seu interior como um eco poderoso. E se essa pudesse ser a oportunidade que mudasse tudo para ela? Será que aquilo era um sinal do universo? Mas, no fundo, Ana sabia que ainda havia uma parte dela que hesitava. E a dúvida voltava a sussurrar. Será que ela tinha o que era preciso para tomar essa nova jornada? O amanhã prometia surpresas, mas para que caminho seu coração estaria disposto a se arriscar? O dia seguinte começou com um despertar diferente. Ana acordou com o coração acelerado, mas dessa vez não era só medo que a envolvia, havia uma empolgação vibrante correndo por suas veias. Aquela ideia, a sugestão do artista, tinha se espalhado pela sua mente como um incêndio. Uma exposição. A chance de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Mas o peso da indecisão ainda pousava em seu peito. Enquanto o cheiro do café fresco preenchia o ar, Ana pensou nos seus desenhos. Eram fragmentos de sua alma, cada um contando uma parte da sua história. A mente dela vagueava entre a liberdade de criação e a pressão de ser vista. E, nesse momento, um pensamento cortante surgiu, e se não for o suficiente? Ela meditou sobre a pergunta por alguns instantes, até que decidiu buscar apoio nas memórias da infância. Lembrou-se da primeira vez que rabiscara com um giz no chão da escola, tão feliz e despreocupada. As vozes de seus professores encorajando-a ecoavam. Você é uma artista, acredite. Era essa Ana que precisava resgatar. Logo, as mensagens começaram a pingar em seu celular. Lúcia, ansiosa, perguntava sobre novidades. Mais uma vez, a amiga lembrava que não estava sozinha. Ana, nós estamos com você. Vamos fazer isso acontecer. Os olhos dela se encheram de lágrimas, uma mistura de gratidão e determinação. Aquelas palavras eram um manto que a aquecia, afastando a frieza da dúvida. Após um café da manhã rápido, ela se sentou à mesa, disposta a rabiscar ideias. O branco das folhas não a intimidava mais. Em vez disso, parecia um convite. Lápis em mãos, Ana começou a desenhar croquis da sua possível exposição. Cores vibrantes, formas aventureiras. Cada linha parecia gritar seu nome.
Era como se seu coração estivesse se manifestando através de cada traço. Nas horas que se seguiram, a casa da Ana se transformou em um estúdio pulsante. Os sons da cidade lá fora eram apenas um pano de fundo para a sinfonia criativa em sua mente. Mas havia uma sombra persistente, uma voz insistente que dizia que tudo não passava de um devaneio. Assim, decidiu que precisava falar com o artista novamente. Sua voz genuína poderia ser a chave para abrir a porta de seu medo. Já era noite quando ela enviou uma mensagem ao artista. Com um frio na barriga, digitou: Oi. Aquilo que você disse sobre a exposição, estou realmente pensando nisso. Você pode me ajudar? O silêncio no outro lado do celular aumentava sua ansiedade, mas não podia voltar atrás. Estava decidida a lutar por seu sonho. Então, o celular vibrou. Uma resposta, e o coração dela saltou ao ler, claro. Vamos conversar amanhã. Você tem algo especial, Ana. Não deixe o medo te guiar. Essas palavras acenderam uma nova chama. Seria o que precisava para dar o próximo passo? Só o tempo diria. Aquela noite, Ana dormiu com a mente agitada. Os sonhos dançavam em um mar de possibilidades. Um novo mundo começava a se formar em seu interior, colorido e cheio de promessas. Algo dentro dela começou a acreditar que a magia poderia se concretizar, e quando amanhã chegasse, ela estaria pronta. Mas a coragem dela seria mesmo forte o suficiente? Um clima de expectativa pairava no ar, mas as perguntas permaneciam. Será que ela realmente conseguiria transformar seu sonho em realidade? E a verdade que sempre teve medo de encarar, o que faria dela uma artista verdadeira? Ana acordou com os primeiros raios de sol filtrando-se pela janela. O dia tinha chegado, e com ele, a promessa de novas possibilidades. O coração dela pulsava com a mesma energia que a havia embalado na noite anterior. Hoje era o dia de se encontrar com o artista. Mas a ansiedade ainda a acompanhava, como uma sombra que não queria se dissociar. Ela se arrumou rapidamente, escolhendo com cuidado o que vestir. Optou por uma camiseta simples e confortável, mas se permitiu um toque de ousadia nas cores vibrantes da blusa. Ao se olhar no espelho, sentiu um frio na barriga, misto de nervosismo e esperança. Vamos lá, Ana murmurou para si mesma. Hoje é o dia. Quando saiu de casa, a brisa leve batia em seu rosto. O mundo ao seu redor parecia vibrar, e cada passo era um lembrete de que a vida estava lhe oferecendo uma nova chance. O caminho até o café onde se encontrariam estava repleto de flores e árvores que dançavam ao som do vento. Mas, conforme se aproximava do local, a sua confiança vacilava. E se eu não tiver o que é preciso? A pergunta ecoava em sua mente, como um eco insistente. Ao chegar, ela avistou o artista já sentado na mesa, seu jeito descontraído quase parecia acolhedor. Ele sorriu para Ana, e a familiaridade em seus olhos deu a ela um pouco mais de coragem. Oi, Ana. Que bom que você veio. Ele disse, gesticulando para que ela se sentasse. A conversa começou de maneira suave, com perguntas sobre sua vida, seu processo criativo. Ele tinha um jeito fácil de contornar as inseguranças, e aos poucos, a tensão no peito de Ana foi se dissipando. A arte é sobre expressão, não é? Ele disse, tomando um gole de café. E você tem muito a expressar. Não se preocupe se vai ser bom o suficiente. O que importa é que seja você. Aquelas palavras pareciam um bálsamo para sua alma. Ana começou a falar sobre seus desenhos, das histórias por trás de cada um. A empolgação cresceu dentro dela, e o artista a ouvia com atenção, fazendo perguntas que a desafiavam a ir ainda mais fundo. Mas quando a conversa se voltou para a exposição, uma onda de medo a envolveu novamente. Mas e se as pessoas não gostarem? E se gostarem? Você já pensou nisso? Ele sorriu, com uma confiança contagiante. Sua arte tem valor. Não deixe o medo te aprisionar. Se você não tentar, nunca vai saber. As palavras dele acenderam a chama que estava adormecida em Ana. Ela se lembrou da criança que desenhava no chão da escola, da alegria que sentia ao criar. Finalmente, decidiu falar, ok, estou pronta para fazer isso acontecer.
Quero realizar a exposição. O artista sorriu com orgulho. Ótimo! Então vamos começar a planejar. A conversa fluiu, cada ideia gerava uma nova faísca de inspiração. Ana sentia seu coração acelerar, desta vez por causa da empolgação de uma nova jornada. Após horas de conversa, os dois saíram do café com um esboço do que seria sua exposição. O mundo lá fora parecia mais vibrante, como se tudo estivesse conspirando a seu favor. Mas conforme se afastavam, um pensamento cortante lhe ocorreu: e se o passado voltasse para assombrá-la? O que aconteceria se suas inseguranças tomassem conta novamente? Naquela noite, enquanto Ana tentava adormecer, seu coração ainda batia forte. Algo dentro dela queria acreditar que tudo ia dar certo, mas a dúvida sussurrava, disfarçada de cautela. O medo que a acompanhou por tanto tempo daria espaço à confiança que estava nova e reluzente? Ela fechou os olhos, mas outro dia se aproximava, e com ele, mais desafios. Seria a coragem dela forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? E se a sua jornada como artista lhe revelasse verdades que ela nunca esperou? Ana acordou com o sol entrando pela janela, trazendo consigo uma dose renovada de coragem. O dia prometia muito mais do que simples raios de luz, era a possibilidade de uma transformação. Enquanto preparava o café, seus pensamentos dançavam entre ideias para a exposição e as memórias da conversa com o artista. As incertezas que a envolviam na noite anterior pareciam, aos poucos, se desvanecer. Mas uma pergunta persistia em sua mente: seria possível confiar em si mesma depois de tanto tempo? Após um café rápido, Ana pegou papel e caneta e começou a rabiscar suas ideias. O papel em branco se tornou um campo fértil para seus sonhos e anseios. As linhas que escorriam da caneta eram como um fluxo de vida, revelando sua história, as emoções guardadas e as cores que vibravam dentro dela. Ela se perdeu no traço das letras, cada uma representando uma nova possibilidade, um novo começo. Era a primeira vez em anos que sentia as palavras e a arte fluindo juntas. O telefone dela vibrou de repente, quebrando o momento de concentração. Era uma mensagem do artista: Oi, Ana. Estava pensando nas ideias que você compartilhou. Que tal nos encontrarmos mais tarde para discutir os próximos passos? Estou animado. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. A ansiedade da manhã deu lugar a uma expectativa deliciosa. Ana decidiu que, para a reunião, usaria uma blusa que a deixasse se sentir poderosa, como se estivesse se preparando para uma grande luta. Parecia que a blusa vibrante era feita da mesma energia de confiança que agora a acompanhava. Ao sair de casa, ela respirou fundo, sentindo que os ventos estavam a seu favor. Ao chegar ao café, o artista já a estava esperando. Havia um brilho especial em seus olhos, como se soubesse que aquilo se tratava de muito mais do que uma simples apresentação. Oi, Ana. Pronta para brilhar? Disse ele, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. A forma como ele a olhou fez com que um frio na barriga de nervosismo virasse um calor de animação. Durante a conversa, ele pediu que Ana mostrasse alguns dos seus desenhos. Ela hesitou por um segundo, um lampejo de insegurança cruzando seu rosto. Mas então, recordou a frase dele: e se gostarem? Isso era mais do que uma pergunta, era um desafio. Com um gesto firme, ela retirou os desenhos da bolsa. Os olhos do artista se iluminaram ao ver as obras. Uau, Ana! Isso é incrível! Ele analisou cada traço, cada cor, e Ana percebeu que algo dentro dela mudava. A cada elogio, suas inseguranças pareciam se despedaçar. Quando ele se virou e a olhou profundamente, ela sentiu que estava ali, em um momento decisivo. Você precisa acreditar por completo no que faz. A sua voz é única. Nos minutos que se seguiram, as ideias fluíam como água de um rio. Ambos discutiram possíveis temas para a exposição, formas de apresentar a arte que mostrassem a verdadeira essência de Ana. A cada nova sugestão, sua confiança crescia. O artista ficou tão empolgado que até começou a esboçar algumas ideias em uma folha à parte. Mas então, assim como o brilho do dia poderia encobrir nuvens, uma neblina de medo surgiu novamente em Ana. E se não for o suficiente? E se ninguém se importar?
Essas dúvidas se esgueiravam novamente, sussurros traiçoeiros em um momento tão importante. O artista percebeu sua hesitação. Você sabe, Ana, o que realmente importa é a conexão que você tem com a sua arte. As pessoas sentirão isso. E, honestamente, eu acredito que a sua expressão pode tocar corações. Ana ouviu atentamente, absorvendo aquelas palavras. O medo ainda existia, mas agora era acompanhado por uma nova disposição de enfrentá-lo. Ela tinha a chance de não apenas se expor, mas de viver algo que muito tempo atrás parecia inalcançável. À medida que o encontro chegava ao fim, a energia entre eles era palpável. Ambas as partes estavam prontas para algo grandioso. Mas, enquanto se despedia, o telefone do artista apitou. Ele olhou a mensagem e sua expressão mudou instantaneamente. Ana, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Era o início de outra possibilidade, e Ana sentiu seu coração disparar novamente. O que seriam aquelas palavras? Estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. O dia amanheceu com um brilho especial. Ana acordou com a certeza de que sua vida estava prestes a dar uma guinada significativa. Tudo o que ela havia vivido até então, cada lágrima, cada riso, cada insegurança, estava se entrelaçando num fio forte que se chamava esperança. Ao olhar para seus desenhos pela última vez, um sentimento de hoje tomou conta dela. A reunião com o artista havia deixado uma marca. O convite do artista ecoava em sua mente como um chamado irrefutável. Você precisa acreditar por completo no que faz, ele dissera, e agora, mais do que nunca, Ana sentia que podia mergulhar nas águas da sua própria criatividade. Chegou ao café antes do combinado. O aroma do café fresco enchia o espaço, e ela sentia suas mãos trêmulas enquanto segurava as ilustrações. Momentos depois, o artista chegou, com expressão que quase irradiava entusiasmo. Oi, Ana. Você está pronta? Perguntou ele. Pronta para me deixar levar, respondeu ela com um sorriso firme. Enquanto conversavam sobre os detalhes da exposição, Ana percebeu que estava se mostrando de maneira mais autêntica do que jamais imaginara. Cada ideia, cada sugestão que surgia ao longo da conversa parecia ser um passo em direção à realização do seu sonho. Vamos fazer uma coleção que represente verdadeiramente sua essência, sugeriu o artista. Sua história deve ser contada da maneira mais vibrante possível. E assim, o plano começou a tomar forma. Cada ilustração miniatura em sua mente ganhou vida e cor. Com o apoio do artista, ela decidiu explorar temas que a tocaram profundamente suas memórias, suas inseguranças, mas também suas vitórias. Aquilo que antes parecia um sonho distante, agora estava ao alcance das mãos. Com a data da exposição se aproximando, Ana trabalhou incansavelmente. Do amanhecer ao entardecer, as horas se esvaíam como areia entre os dedos, mas a alegria em seu coração tornava tudo mais leve. O estúdio do artista se tornou um refúgio, onde ela se perdia em sua própria criação. Mas, antes do grande dia, Ana sentiu um frio na barriga. Faltava pouco, e o medo de que tudo não fosse como imaginara a invadiu novamente. E se as pessoas não gostarem? E se nada disso fizer sentido? Foi então que lembrou do olhar seguro de Dona Maria. A mulher que, mesmo em meio a desentendimentos, sempre acreditou em seu potencial. Decidida a buscar o apoio da mãe, Ana a chamou para um café. Elas se sentaram em um lugar onde haviam compartilhado risadas e lágrimas muitas vezes antes. Enquanto conversavam, Ana desabafou sobre suas angústias e, ao final, fez um pedido. Mãe, a sua opinião significa o mundo para mim. Eu quero que você veja como posso me expressar. Dona Maria olhou nos olhos, e mesmo com o medo refletido, algo se iluminou na expressão dela. O que te faz feliz, minha filha? Esse é o caminho a seguir. Você sempre foi especial, e a sua arte reflete isso, disse ela, com a voz cheia de emoção. Aquela conversa foi um divisor de águas. Ana sentiu que a barreira entre elas finalmente começava a se desfazer. Com o coração mais leve, Ana retornou ao estúdio. E no dia da exposição, ela estava nervosa, mas pronta. Não era apenas uma apresentação, era a celebração da sua verdadeira essência. Ao entrar no local,
O espaço foi tomando forma, o som das vozes, o aroma das flores e as luzes refletiam mais do que o simples ofício artístico, era a manifestação da vida e da liberdade. A cada visitante que se aproximava de suas obras, Ana sentia a adrenalina crescer. Algumas pessoas paravam, admirando cada detalhe, e isso alimentava a fé que estava gradualmente se estabelecendo em seu coração. Quando finalmente chegou o momento de se apresentar, o olhar de Dona Maria trouxe um calor e uma segurança sem igual. Mãe, eu consigo, pensou Ana, enquanto se dirigia ao microfone. Olá a todos. Eu sou Ana e este é o meu mundo, começou ela, sua voz firme e clara. À medida que compartilhava cada história por trás de seus desenhos, a conexão com o público se fortalecia, e a luz da sua paixão iluminava não só a sala, mas também seu interior. Os aplausos vieram como uma onda, e a cada palmo de calor e carinho, Ana soube que aquilo era apenas o começo. Olhou para Dona Maria, que sorria com lágrimas nos olhos, e, naquele instante, Ana entendeu que, finalmente, não só estava fazendo as pazes com seu passado, mas também inaugurando um futuro iluminado. O brilho da exposição exalava novas oportunidades. Uma editora se aproximou dela, interessada em publicar suas histórias. Era um sonho tornando-se realidade, um eco do que ela sempre buscou. Ao final da exposição, Ana saiu com a alma vibrante, enfrentando não só as inseguranças, mas abrindo-se à vida que sempre desejou. Sentiu que era parte de algo maior, um ciclo de amor, compreensão e realizações. As últimas luzes se apagaram, mas as promessas de novos começos reluziam no horizonte. E, acima de tudo, ela aprendeu que era mais forte do que imaginava. Ana sorriu, pronta para voar. E você, também está preparado para realizar seus sonhos? Então faça acontecer! Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a compartilhar essa história incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com, pelo menos, 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.